Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos fazer a nossa penúltima aula dessa sequência sobre equações do primeiro grau. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês algumas equações com parênteses. Equações com parênteses, como o próprio nome diz, são equações como essas que vocês veem aqui abaixo e que têm parênteses na sua composição. Para a gente resolver uma equação desse tipo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar esses parênteses. E como que a gente elimina esses parênteses? Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, para eliminar esses parênteses eu tenho que multiplicar esse número por esse número pelo outro. Então o número que está fora aqui na multiplicação, ele deve ser multiplicado por quem está dentro dos parênteses, e aí eu vou conseguir eliminar esses parênteses. Depois que eu elimino os parênteses, eu reorganizo aqui os termos, como a gente já viu nas outras aulas, e descubro o valor da incógnita. Bom, é isso que eu vou então trazer aí para vocês, é isso que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Vamos dar uma olhada então aqui, eu deixei um exercício com 3 letras, e aí nós vamos resolver então essas 3 letras, esses 3 itens aí. Aqui está escrito resolva as equações, a gente já falou sobre isso, considerando o universo dos números inteiros. Bom, números inteiros são aqueles números positivos e negativos, só que exatos, Não podem ser decimais, não podem ser fracionários, tem que ser exatos. Como que eu resolvo isso então? Primeira coisa aqui, eu multiplico esse número que está fora por quem está dentro dos parênteses. Então, o 3 vai ser multiplicado pelo x e o 3 vai ser multiplicado pelo 1, considerando, claro, na multiplicação o jogo de sinal. Então, aqui, mais de fora por mais de dentro dá mais. 3 vezes x é 3x. O mais não é obrigatório que você escreva, você sabe disso, Agora, mais de novo por mais vai dar mais. Agora eu preciso escrever, porque está no meio da equação. 3 vezes 1 dá 3. Continua aqui, eu tenho mais parênteses na sequência, então eu vou multiplicar o 2 por quem está dentro dos parênteses, e eu vou ter o seguinte, menos de fora por mais aqui, vai dar menos. 2 vezes 4x é 8x. E de novo, menos de fora por menos vai dar mais. 2 vezes 3 é 6. Continuo, o x aqui está sozinho, então você só anota mais x e continua resolvendo aqui a equação igual 4 vezes 5 e 4 vezes menos 3x. Lembra de fazer o jogo de sinal, mais por mais dá mais, 4 vezes 5 é 20, mais de fora por menos é menos, 4 vezes 3x é 12x. Então aqui 4 vezes 3x, 12x. Aqui fora você tem um menos e tem parênteses. Basta você fazer jogo de sinal. Se você for multiplicar é por 1, Tem um 1 aqui fora, não precisa você se preocupar com isso. Faz jogo de sinal, Menos de fora por mais, do 9, Menos por mais vai ficar menos, vai sair o 9. E menos por menos, é importante que você entenda que você precisa fazer com os dois. Menos por menos vai dar mais 7x. Eliminei então os parênteses, ainda tenho mais 3. Então eu tenho todos esses números agora aqui na minha equação. Eu tenho uma equação onde tem letras dos dois lados. E aí eu vou simplesmente resolver essa equação. Vou trazer o que tem letra para o primeiro lado e o que não tem eu vou mandar para o segundo lado. Acompanhe então aqui comigo, olha só. Eu vou marcar os termos que tem letra para a gente acompanhar. Eu tenho 3x, eu tenho 8x, eu tenho esse mais x, o 12x e o 7x. Desses termos que têm letras, o 12x e o 7x, eles estão no segundo membro. Então, a gente sabe que aquilo que está no segundo membro, quando passa para o primeiro membro, troca de sinal. Nesse caso, então, eu vou ter o seguinte, o 3x eu repito, ele já está no primeiro membro, continua.
O menos 8x, ó, também, ó, tá aqui o sinal de igualdade. O menos 8x continua no primeiro membro. Você só repete. E esse mais x também continua no primeiro membro. Você só repete. Agora, atenção. O 12 está no segundo membro. Vai passar para o primeiro. Então, ele troca de sinal. Deixa de ser menos 12x e passa a ser mais 12x. A mesma coisa vai acontecer com o 7x. Ele vai passar para o primeiro lado, então ele troca de sinal, deixa de ser mais e passa a ser menos 7x. Acabaram-se os termos com letras, nós vamos colocar agora os termos com números. O primeiro termo, vou começar aqui do final, ó, o primeiro termo é 3, então começa anotando aí mais 3. Pode colocar o sinal de mais, não é obrigatório porque é no início, né? Depois, você vai ter menos 9. Então, você repete aqui menos 9. E repete também o 20. Você tem mais 20. Esses termos todos, tanto 3 como 9 como 20, são os termos que não estão marcados, né? Já estavam no segundo membro. Então, nenhuma mudança. Você só acrescentou eles aqui. Agora, os termos que vão passar do primeiro para o segundo membro, você troca de sinal. Então, aqui eu tenho mais 6. Quando passar para o segundo lado, vai ficar menos 6. E eu também tenho aqui, ó, mais 3. Quando passar para o segundo lado, fica menos 3. E agora eu vou resolver isso daqui, reduzir no caso, né? Então, reduzindo isso, eu vou fazer como eu gosto de fazer sempre. Vou contar os positivos. Olha quem é que eu tenho de positivo aqui do primeiro lado, ó. 3, com mais 1 daqui, 4. 4 com mais 12, 16. Então, observe aí, ó, 3 mais 1x aqui e mais 12x, isso me dá 16x. Esses são os positivos. E os negativos, acompanha aqui comigo. Ó, negativo do primeiro lado, eu tenho 8x e tenho 7x. Juntando isso, dá 15x. Você junta os positivos e depois junta os negativos. Agora a gente vai subtrair, né? Agora na próxima linha. Sinal de igualdade. Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado, olha só. Positivo aqui eu tenho o 3 e tenho o 20. Então, 3 com 20 vai dar 23. Isso daqui é positivo. Negativo, observa aí, ó, eu tenho um 9 com 6 e com 3. 9 com 6 é 15, 15 com 3, 18. Então, negativo eu tenho 18. Agora eu vou diminuir. Então, diminuindo aqui, ó, 16 tira 15, né? Vai ficar com o sinal do maior. Você sabe disso. Então, o sinal do maior é positivo. Isso daqui vai dar 1x. Ou x, né? Porque 1x é x. Igual. Do outro lado também fica o sinal do maior. O sinal do maior é o sinal de mais, que o 23 é maior. 23 tira 18, fica 5. Então, aqui eu descobri que x é igual a 5. Essa, então, é a raiz da minha equação, é o valor da incógnita. Como eu quero que você resolva, ou seja, eu quero que você coloque o conjunto solução. Então, aqui o conjunto solução vai ter na minha solução o valor 5, né? Porque ele é inteiro, ele é um número natural, exato. Então, aqui a solução é 5. Mais um exemplo aqui, a gente tem outra equação com parênteses. Observe que agora nessa equação eu tenho alguns termos do segundo grau, mas isso daqui não faz muita diferença, tá, para a gente. Vamos acompanhar aqui a solução, olha só. 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes 3x e 4 vezes menos 1. Eu vou ter que fazer essas multiplicações. Então, a gente já viu isso lá naquela aula de álgebra, onde eu mostrei para vocês as operações algébricas, tá? Se você não viu, dá uma olhada aqui no canal, você vai encontrar as aulas de álgebra. Multiplicando, então, isso eu tenho o seguinte, 4 vezes 1 daqui, né? Vai dar 4, então 4x ao quadrado. Mesma coisa na sequência, ó. 4 vezes 3x, você lembra de fazer o jogo de sinal, vai ficar 12x. E 4 vezes menos 1,
lembra de fazer o jogo de sinal, vai ficar menos 4. Bom, agora eu vou multiplicar aqui, para tirar os parênteses, o 3 pelo 1 e o 3 pelo x ao quadrado. Então, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, né? Lembra do jogo de sinal. Menos por menos aqui é mais. 3 vezes x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Sinal de igualdade. E vamos para outra multiplicação aqui, 2 vezes 7 e 2 vezes 3x. Então, 2 vezes 7 é 14 e 2 vezes 3x aqui, 2 vezes 3x dá 6x, né? Lembra do jogo de sinal. Bom, ninguém mais tem parênteses aqui, então é só conservar o restante. Então, eu tenho mais 7x ao quadrado, menos 2x e mais 9. O que eu faço então aqui agora? Eu vou organizar esses termos que eu tenho aqui de maneira a colocar as letras no primeiro lado. Então agora eu tenho letras de dois tipos. Eu tenho as letras que têm o quadrado, eu vou marcar elas aqui, 4x ao quadrado, 3x ao quadrado, 7x ao quadrado. Só essas que têm quadrado. Então eu vou anotar essas primeiro, tá? Depois eu marco as outras que têm só o x e a gente anota na sequência. Então aqui, 4x ao quadrado já está do primeiro lado, você só repete. 4x ao quadrado. Quem mais eu tenho aqui? Mais 3x ao quadrado. Também já está do primeiro lado, você só repete. E eu tenho ainda o 7x ao quadrado, ele está de mais, ele vai passar para o primeiro lado, né? Porque ele está no segundo. Então ele troca de sinal, fica menos 7x ao quadrado. Continuo isso daqui, então. Vamos para os termos que tem o x só. Porque aí os que tem o x ao quadrado a gente já anotou. Bom, vou marcar aqui então os termos que tem um x. Os termos que tem um x são o 12x, que você está vendo aqui, o 6x, que você está vendo aqui, e o 2x, que você vê logo aqui no final. Então, são esses os termos que tem o x. Vamos anotá-los então, olha só. Mais 12x. É importante que você separe, tá bom? Não tente fazer todo mundo misturado. Quando você está resolvendo a equação, essa parte de organizar, de mexer com o número e trocar ele de um lado para o outro da igualdade é essencial. Se você sabe fazer isso, se você não erra na hora de trocar o sinal, se você sabe o lugar de cada termo, é um sinal de que você sabe resolver a equação. Se você não sabe fazer isso, ou se toda hora que você faz alguma coisa fica errado, é um sinal de que você está com dificuldade para resolver a equação e aí você precisa ter mais atenção para corrigir isso. Porque basta um pouco de atenção e você não vai errar nunca aqui. Bom, então aqui, mais 12x, só é esse que tem x que eu repeti. Agora, passei a igualdade, os caras que vierem de lá para cá vão trocar de sinal. Então aqui, eu tenho menos 6x, vou escrever no primeiro lado, porque é antes da igualdade ainda, eu não escrevi a igualdade. Então aqui vai ficar mais 6x, trocando de sinal. Quem é que eu tenho ainda? Esse 2x está negativo, então troca de sinal, vai ficar mais 2x. E aí acabaram os termos que tem o x, os únicos termos que vão me restar agora são os termos que têm apenas números. Aqui eu coloco igual e vamos escrever os termos que têm números. Olha só, eu tenho o 9, então eu escrevo aqui mais 9, né? Ele é positivo, aqui o sinal de mais, não é obrigatório. Mais 9, aí atenção aqui, ainda tem o 14, que também é positivo, então mais 14. Além do 9 e do 14, que você viu aqui, eu ainda tenho o 4 e o 3. Só que o 4 e o 3, eles vão passar do primeiro lado para o segundo lado. Então, quando eles trocarem de membro, eles trocam de sinal. Então, aqui na ordem, eu vou ter primeiro mais 3, trocando de sinal. E depois o 4 também troca de sinal, vai ficar mais 4. Então, a ordem aqui, né, eu coloquei primeiro mais 3, depois o mais 4. Tanto faz, tá bom? Tanto faz você começar organizando por esse lado como pelo outro. Essa é uma escolha sua. É que eu prefiro fazer dessa forma.
Bom, vamos entender isso daqui. Bom, o ideal é que a nossa equação ela não tenha termos do segundo grau, porque a nossa equação ela é do primeiro grau. Então, quando ela for simplificada, ou seja, quando ela estiver na sua forma mais reduzida, ela não vai ter esses termos do segundo grau. Eles vão desaparecer aqui. Vamos dar uma olhada. Ó. 4x ao quadrado com 3x ao quadrado vai me dar 7x ao quadrado positivo, não vai? Então, esse 7x ao quadrado que eu vou encontrar aqui positivo, eu vou cortar com esse 7x ao quadrado que está aqui negativo. Por quê? Porque 7x ao quadrado positivo, quando eu diminuir 7x ao quadrado negativo, vai me dar zero. Então, eu posso simplesmente cancelar esse termo com esse, e aí eu vou ter sobrando aqui somente os termos com x, que a gente já vai calcular e ver quanto dá. Olha só, aqui nos termos com x eu tenho 12, 6 e 2, todo mundo positivo, então eu posso somar. 12 mais 6 é 18, com 2, 20, então positivo aqui eu tenho 20x. Do outro lado, eu também tenho somente termos positivos, isso daqui dá 9 mais 14 mais 3 e mais 4, todo mundo positivo, vamos somar, ó. Vou começar por aqui, ó. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 14 é 21, 21 com 9 dá 30. Se você preferir somar, tanto faz, né? Você sabe que na soma a ordem não importa. Então, 9 mais 14 é 23, 23 mais 3 é 26, mais 4 dá 30. Dá no mesmo aqui. Então, 20x igual a 30. Não esquece de colocar o x, quer dizer, quando eu somei 12 mais 6 e mais 2, isso daqui dá 20, só que todo mundo está acompanhado do x, então dá 20x. Aqui, então, ó, o meu valor de x, ele vai ser 30, né? Que a gente já viu isso na outra aula, que é uma multiplicação vira uma divisão, então vai ser 30 sobre 20. E aí eu posso cancelar esse zero de cima com esse zero de baixo aqui, simplificando. Só posso fazer isso se for zero, tá? Não posso simplificar com nenhum outro número. E aqui eu tenho 3 sobre 2. Então, aqui o meu valor de x é 3 sobre 2. E aí, 3 dividido por 2 não dá exato, né? Eu não consigo dividir 3 por 2 e encontrar um valor exato. Ou seja, se eu não encontro um valor exato, isso daqui não é, então, um valor inteiro. Como eu estou resolvendo no conjunto dos números inteiros, aí você lembra, a minha solução ela não vai ficar com um número aqui dentro, né? Ela fica vazia. Então, esse número aqui é um número racional, mas é um número racional que não é inteiro. Então, eu não vou ter ele aqui no meu conjunto de solução. Tá aqui, então, meu conjunto de solução é um conjunto vazio. Mais um exemplo para mostrar aqui para vocês. Outra equação onde a gente tem parênteses. E nós vamos resolvê-la como nós fizemos com as duas anteriores. Então, aqui, jogo de sinal, ó, o 2x eu vou multiplicar pelo 3x e pelo menos 2. E aí, na multiplicação, jogo de sinal. Atenção aqui, ó, menos por menos fica mais. Eu vou escrever, mas não é obrigatório. 2x vezes 3x. A gente viu aí que quando tem x e x na multiplicação, a gente tem que somar os expoentes, né? Então, aqui, ó, tem o 1 e aqui eu tenho 1 no expoente. Então, quando eu multiplicar o x pelo x, vai ficar x ao quadrado. 2 vezes 3 é 6, então isso aqui vai dar 6, x ao quadrado na multiplicação. Como eu disse, eu mostrei isso para vocês naquela aula onde eu falei das operações algébricas. Vocês dão uma olhadinha, né? Se você não viu essa aula, ela está aí para você acompanhar. Jogo de sinal aqui, ó, menos por menos vai ficar mais. 2x vezes 2 vai dar 4x. Se você fizer isso com atenção, você não vai errar nunca, tá? É só ter um pouquinho de cuidado. Menos por menos vai dar mais. E aqui eu tenho 8, né? Eu não preciso fazer multiplicação aqui, basta fazer o jogo de sinal. Então, menos por menos é mais e o 8. E na sequência também, ó, menos por mais, aqui eu fiz menos por menos. E agora menos por mais, isso daqui vai dar menos 3x ao quadrado. Não precisa ter pressa, aos poucos você vai dominando isso daqui e vai ficar bem fácil. Igual, jogo de sinal aqui, ó. Menos por menos fica mais, não é obrigatório.
x vezes 7, né? Você tem aqui x vezes 7, isso daqui vai dar 7x. É 1 daqui vezes 7, que dá 7. E você tem a letra x que você só acrescenta. Então, aqui 7x. De novo, ó, jogo de sinal aqui, ó, menos por menos fica mais. X vezes 2x, quando você multiplicar, você sabe que letra vezes letra, a letra vai ficar ao quadrado, ou você soma os expoentes, né? Então, x vezes x vai dar x ao quadrado, e você tem o 2, que você faz 1 da frente vezes 2, dá 2. E aí, 2x ao quadrado. Bom, você não tem mais parênteses, então é só baixar o restante. Então, o restante é mais x ao quadrado, menos x, e mais 10. Agora você vai organizar esses termos aqui e deixar a sua equação organizada. Para a gente começar, eu vou marcar aqui, ó, esse termo tem x ao quadrado, esse termo tem x ao quadrado, esse é mais um termo que tem x ao quadrado e aqui um outro termo que tem x. Então, eu vou começar anotando esses termos onde aparece o x ao quadrado e aí eu vou ter, ó, desse lado de cá, ó, já tem o 6 e o 3, então você só repete 6x ao quadrado e menos 3x ao quadrado. Aí você vai para o outro lado, presta atenção aqui, ó, eu tenho 2x ao quadrado positivo, ele vem negativo, né? Ele troca de lado, então troca de sinal, fica menos 2x ao quadrado. Mais x ao quadrado também vai trocar de lado e troca de sinal, fica menos x ao quadrado. Bom, e acabaram então, só eram esses 4 termos com x ao quadrado, a gente escreve agora os termos que tem só x. E aí vamos ver quais são esses termos, eu vou deixá-los marcados aqui, ó. Eu tenho 4x, que tem x, eu tenho ainda o 7x aqui, que tem o x, e eu tenho menos x aqui, outro termo que tem x. Vamos anotá-los aqui. Então, anotando, eu tenho, ó, mais 4x, está do primeiro lado, então você só repete mais 4x. E só, né? Eu não tenho mais termos com x do primeiro lado. Então, agora eu vou para o segundo lado, e aí você entende que o que passar do segundo lado para o primeiro, eu ainda estou no primeiro, porque ainda não escrevi a igualdade, vai trocar de sinal. Então, ó, o 7x passa do segundo, troca de sinal, fica menos 7x. E o menos x também passa do segundo para o primeiro, troca de sinal, fica mais x. Sinal de igualdade agora, acabaram os termos com x, e aí vem os termos com números, apenas números. Vamos ver quais são? Eu tenho desse lado o 10, então aqui já está desse lado, você só repete mais 10. O sinal de mais aqui não é obrigatório, tá? Que é o primeiro termo. E aí você tem, procurando aqui, ó, nenhum mais do segundo lado. E aqui do primeiro lado você tem esse mais 8, que vai trocar de sinal e vai ficar menos 8, né? Então, esse mais 8, quando passar para o segundo lado, fica menos 8. Vamos fazer conta, então, e vamos ver o resultado disso daqui. Bom, eu tenho dois tipos de termos aqui, ó. Eu tenho os termos com x ao quadrado e tenho os termos com x. Então, vou somar isso separadamente. Então, com x ao quadrado, acompanha aqui comigo. Vou começar pelos positivos. Ó. Com x ao quadrado positivo, só tenho esse 6. Então, dá 6x ao quadrado. E negativo, você vai acompanhar aqui. Ó, eu tenho 3, 2 e 1. Então, juntando esses termos negativos, 3 com 2 dá 5, com 1 dá 6. Então, eu tenho 6x ao quadrado. Isso daqui vai me dar zero, né? Porque 6x ao quadrado positivo com 6x ao quadrado negativo dá zero. E esse é o objetivo, porque a gente tem uma equação do primeiro grau, ela não vai ter termos com x ao quadrado. Isso só vai acontecer nas equações do segundo grau. Equação do segundo grau vocês só vão ver no 9º ano, né? Então, aqui, ó, equação do primeiro grau, isso daqui vai dar zero. Vamos ver os termos com x? A mesma coisa, olha os termos com x, ó. Positivo, você tem 4 e tem 1. Acompanha aqui, ó, 4x e 1x. Isso dá 5x. E negativo, você tem só o 7x. Então, esse é o termo com x. Positivo, 5x. Negativo, 7x. Do outro lado,
já dá para diminuir, a gente só tem dois termos, 10 tira 8, fica 2 positivo, né? Vamos cancelar então aqui os termos, ó. 6x² positivo com 6x² negativo dá 0. E vamos ver o que é que sobra então. 5x positivo com 7x negativo eu vou diminuir. E aí vai dar negativo porque fica o sinal do número maior. 5 tira 7 fica 2 negativo. Então isso daqui dá menos 2. Não esquece de escrever o x, né? Porque aqui tem um x igual a 2. Bom, a gente viu aí nas nossas aulas anteriores que quando fica negativo aqui no x, a gente precisa multiplicar a nossa equação por menos 1, né? Para trocar esse sinal. Então é isso que eu vou fazer. Então aqui eu multiplico por menos 1 e eu vou ter 2x positivo igual a 2 negativo, né? Troca de sinal os dois lados. E aí o valor de x, você sabe que é a divisão, vai ser 2 negativo dividido por 2 positivo. Fazendo essa divisão, você encontra 1, né? 1 negativo. Então aqui o valor de x é igual a menos 1, ou 1 negativo, se você preferir chamar. Bom, acabei então. Aqui está o valor da minha incógnita, está o valor de x, é um valor exato. Então, se ele é um valor exato, ele vai para o conjunto de solução, né? A gente está falando de solução inteira. Então, aqui a minha solução é o valor inteiro menos 1, né? Ficou feia aqui a chave, mas essa é a nossa solução para essa equação. Para a gente finalizar, então, um problema que a gente vai resolver usando equações com parênteses. Esse problema está escrito da seguinte maneira. Ao perguntarem a idade de Ana, ela respondeu da seguinte forma. O dobro da idade que eu tinha no ano passado, subtraído do quádruplo da idade que eu farei no ano que vem, é 10 anos a menos que o triplo da idade que eu tenho agora. Bom, quando a gente não quer dizer a idade, a gente não precisa ficar inventando problema, né? A pergunta aqui é qual é a idade de Ana. Vejam só, vamos entender aqui algumas coisas. Ela diz o dobro da idade que eu tinha no ano passado. Então, isso daqui é importante. E ela também fala o quádruplo da idade que eu farei no ano que vem. Isso daqui também é importante. Bom, vamos entender essas coisas aqui e representar isso para a gente começar. Então, primeiro vamos dizer que a idade, né, essa idade, vamos supor que é a idade agora, vamos supor que essa idade da Ana, ela é um valor x. Isso significa que no ano passado, vamos começar representando então a idade no ano passado, vamos representar assim. No ano passado, o que é que acontecia? A Ana, ela tinha um ano a menos que agora. Né? Então, se hoje a idade é x, no ano passado eu tenho o antecessor de x, né? Ou seja, um ano a menos que a idade agora. Então, no ano passado, a Ana tinha x menos 1. E no ano que vem, vamos representar isso assim, no ano que vem, ano V aqui, a Ana vai ter um ano a mais do que ela tem agora. Então, eu posso dizer que no ano que vem ela vai ter x e mais 1, né? Isso daqui é importante, então, a gente entender. E agora vamos entender, então, essa outra coisa aqui, como que eu represento o dobro. O dobro da idade que ela tinha no ano passado. Bom, se no ano passado ela tinha x menos 1, então o dobro disso, a gente sabe que dobro é 2 vezes, né? Então vai ser 2 vezes x menos 1. Assim, ó, 2 vezes x menos 1. Não preciso ter um sinal de multiplicação aqui para dizer que isso daqui é vezes. Outra coisa que eu tenho aqui, ó, o quádruplo da idade que eu farei no ano que vem. O quádruplo da idade que ela vai ter no ano que vem, quádruplo é 4 vezes, então vai ser 4 vezes isso daqui, né? Então vai ser 4 vezes x mais 1.
Bom, a gente já consegue então transformar o nosso problema numa equação da seguinte forma, olha só. O dobro da idade que ela tinha no ano passado é isso daqui, né? É esse valor que você vê aqui em cima, 2 vezes x menos 1. Isso daqui vai ser subtraído do quádruplo. Bom, se isso daqui vai ser subtraído do quádruplo, quer dizer o seguinte, que eu vou ter o quádruplo, que é 4 vezes x mais 1, o quádruplo da idade que ela tinha o quádruplo da idade que ela vai fazer no ano que vem. E aí desse quádruplo eu vou subtrair, como o problema diz, vou subtrair o dobro. Então eu vou subtrair aqui é menos, tá? Ficou esquisito, 2 vezes x menos 1. Agora, quando eu subtraio isso, o problema diz aqui, ó, que isso daqui ou seja, é igual, né? Vai ser igual aqui. Vai dar o quê? Vai dar 10 anos a menos que o triplo da idade que ela tem agora. Bom, a idade que ela tem agora é x, então vai dar o triplo, que é 3x, e menos 10, né? Porque vai dar 10 a menos que o triplo. Então, 3x menos 10. Bom, essa então é a equação que representa o nosso problema. Bom, vou comentar isso novamente. Vejam só. O que é que eu estou subtraindo aqui? Eu estou subtraindo o dobro do quádruplo. O problema disse isso. Ó, o dobro, esquece aqui o restante, né? Que é o dobro da idade que eu tinha no ano passado. Esse dobro subtraído, como disse o problema, né? Então, o dobro é que vai ser subtraído. Subtraído de quê? Do quádruplo. Vai dar o triplo menos 10, ou 10 a menos que o triplo, que é a mesma coisa. Quando eu resolver essa equação e calcular o x, então eu cheguei na resposta aqui. Eu vou chegar na idade da Ana, né? A Ana é uma jovenzinha aí, de 15 a 19 anos, pelas alternativas que você vê aqui do lado. Então vamos calcular esse x e chegar na idade da Ana. Basta então que você multiplique isso daqui, ó. 4 vezes x, 4 vezes mais 1, menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 1. E nós vamos calcular o x como nós fizemos aí nas questões anteriores, né? Então, 4 vezes x dá 4x. 4 vezes mais 1 dá mais 4. Não esquece de fazer jogo de sinal. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Depois eu tenho menos 2 vezes menos 1. Isso daqui fazendo o jogo de sinal, né? Vai ficar mais 2. E aí igual, não tem parênteses aqui, só repete 3x menos 10. Vamos trazer as letras para o primeiro lado. E aí nós vamos ter, eu vou marcar aqui as letras. 4x, 2x e 3x. Esses termos a gente vai escrever no primeiro lado. Lembra que a gente faz mudança de sinal se precisar, né? Então, 4x, eu repito, está do primeiro lado. O 2x negativo, eu repito, também está do primeiro lado. E o 3x está do segundo lado. Quando eu trago para o primeiro, ele troca de sinal, fica menos 3x. Isso daqui é igual, e aí vem os números. Olha os números. Eu tenho 10 negativo, você repete. E só, né? Porque agora esses termos aqui eles vão trocar de sinal. Então vai ficar menos 2. Esse mais 2 fica menos 2. E esse mais 4 fica menos 4. Vamos fazer conta aqui, ó. Desse lado de cá eu tenho positivo somente 4x. E negativo, olha aqui eu tenho 2 e 3, dá 5x negativo. Do outro lado, colocando aqui o igual, ó, do outro lado, todo mundo é negativo. 10 com 2 é 12, com 4, 16. Então, isso daqui vai me dar menos 16. Vamos, então, fechar aqui a conta. Eu tenho 4, vou tirar 5. Então, 4 tirando 5 fica menos 1, né? Nesse caso, menos 1x é menos x. E do outro lado fica menos 16, já está em menos 16 ali. Aqui é importante que você lembre, né? Ficou negativo porque é o sinal do número maior. Então, 4 menos 5, 5 é maior, então ficou menos 1. O que é que eu faço, então?
multiplico essa equação por menos 1, né? Para trocar o sinal de menos na frente do x. Então aqui o meu valor de x, já positivo, é igual a 16 positivo. É uma equação, mas essa equação é para resolver o problema, né? Então aqui esse x, na verdade, ele vale 16 anos. Então essa é a idade da Ana, tá? 16 anos aqui, letra B, é a resposta para o nosso problema. Bom, gente, essa era a aula de equações com parênteses que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham conseguido entender aí como a gente resolve essas equações. Não é difícil, tá? Na verdade é bastante simples. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo. A gente se vê então um pouco mais adiante para falar mais de equações ainda, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.